O seu empoderamento vem aqui no seu inconsciente. É tão curioso ver isso, né? Como que uma pessoa que sempre foi empoderada chegou nessa situação de se sentir desvalorizada, né? Só mesmo um manipulador para conseguir essa façanha. Olá, Capricórnio! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora para sua leitura. Se você tem o signo solar, ascendente, Vênus, Júpiter ou a Lua aí no signo de Capricórnio, talvez a leitura seja para você. É bom lembrar que não ressoa com todo mundo. Obviamente é uma leitura geral, coletiva. Só se conecte àquilo que realmente faz sentido na sua vida nesse momento. Vamos às 10 cartas, Capricórnio na mesa. Para você que quer uma leitura particular comigo, veja o primeiro comentário que eu deixo fixado aí no vídeo. Tem o meu WhatsApp, mande uma mensagem que eu mesma respondo. E assim nós combinamos o melhor horário, a melhor data para você, tá certo? 10 cartas para Capricórnio. Vamos ver o fundo do deck. Sacerdotisa. Vamos ver o que traz a sacerdotisa. Sacerdotisa traz para você, Capricórnio, um livramento na vida. Livramento. Me vem muito essa energia, olha. Não vai ser fácil, mas vai acontecer. Aqui mostra a sua ingenuidade, Capricórnio. Alguém muito sonhador. Apesar desse estereótipo, porque Capricórnio, signo de terra, não tem coração, coração gelado, né? Coisas que a gente ouve aí, que são algumas besteiras. Aqui tem essa energia da pessoa que crê, principalmente você tem essa pureza de acreditar no outro, tá? É o Cavaleiro de Copas, você não vê maldade. Só que quem cruzou o seu caminho foi um cara manipulador, tá? Príncipe de Espadas aqui. É alguém que mostra 3 caras diferentes, tá? Ele vem aqui no bloqueio, que é exatamente isso que a espiritualidade vai te ajudar a enxergar e varrer da sua vida, tá? É por isso que eu disse que é livramento. Aqui no seu mental, você tá buscando o seu valor. Por quê? Quando você cai na mão de uma pessoa assim, manipuladora, ela vai comendo pelas beiradas, né? Ela vai minando a sua força. E a sua força acaba minando o seu valor. A falta dessa força. Você vai se sentindo isolado, enfraquecido, desvalorizado, né? Que é bem o modus operandi de um narcisista, de alguém que é manipulador. O seu empoderamento vem aqui no seu inconsciente. É tão curioso ver isso, né? Como que uma pessoa que sempre foi empoderada chegou nessa situação de se sentir desvalorizada, né? Só mesmo um manipulador para conseguir essa façanha. Porque eu vejo alguém aqui que tinha É como se você não tivesse sofrido ainda um golpe desse tamanho, sabe? Você sempre foi uma pessoa mais ponderada e equilibrada. Aqui mostra a carta da força, né? Bem que eu falei que foi minando a sua força, porque você tinha bastante força aqui no passado, né? A questão do empoderamento aqui, ela é presente, ela é evidente. Que eu não tô falando com alguém que é coitadinho. Na verdade, a ingenuidade foi só você confiar na pessoa errada. Você não observar os sinais, você ignorar aquilo que a sua intuição gritou para você, tá certo? E aí acabou confiando na pessoa errada, confiou demais. E a projeção mostra a crueldade, porque não tem outro resultado, né? Estar com uma pessoa manipuladora, não existe nenhum tipo de ganho. Só quando ela vai embora, só quando você consegue se livrar, é que você começa a ganhar alguma coisa. E algo mínimo que é a sua dignidade de volta.
tá? Então, essa carta aqui da crueldade fala de bastante perda nesse sentido emocional, de você se sentir também impotente, né? Usado ou usada, né? Aqui entre masculino e feminino. A gente tem que lembrar que existem também mulheres manipuladoras, né? Não são só os homens. Então, você pode inverter aí se tiver a leitura espelhada. Vem a carta da ciência mostrando o encontro a sua tomada de consciência, né? Aquilo que você começa a identificar, que até então você estava cego ou cega, né? Agindo como o príncipe encantado, que é alguém que tem uma pureza no coração, tentando salvar o outro, também tem esse sentido, né? Que essa pessoa, de alguma maneira, te manipulou também, se fazendo de frágil, de coitada, de injustiçada, alguma coisa nesse sentido. E aqui quando a máscara cai, você toma consciência e existe esse lado espiritual muito forte, né? Essas duas cartas, para mim, elas têm uma energia forte do impalpável, né? Daquilo que existe, mas aqui a gente não vê. Então, conte aqui com a sua intuição, sonhos que você tem, que te revelam coisas. É muito importante, se você está tendo sonhos, anote, perceba os objetos, as pessoas, as situações que acontecem no seu sonho e depois busque no livro dos sonhos, livro dos símbolos, porque ali está o ouro. Muita coisa está projetada no nosso inconsciente. Tudo aquilo que o nosso racional não consegue verbalizar, não consegue reconhecer, muitas vezes à noite, quando você dorme, quando você sonha, que aquilo vem à tona em forma de símbolos, de desenhos, né, de figuras. E é importante que você anote, inclusive, seus sonhos, tá bom, Capricórnio? Ó, ao seu redor, a carta do poder, que é a casa, que é a empresa, que é o seu porto seguro, é o seu lar, tá? Eu não sei onde que você encontrou esta pessoa manipuladora, né? Esse traste aqui, porque realmente eu falei de um livramento e não tem outro nome para isso, né? É alguém que é um transtorno na vida da outra pessoa. E eu não sei se esse transtorno foi na empresa onde você trabalha, ou se a empresa é sua, ou você colocou dentro de casa, né? Mas aqui mostra o seu porto seguro, tá? Você recuperando o seu porto seguro. A carta da arte fala também sobre as manipulações que podem ter acontecido num âmbito maior, tá? Existe a manipulação, a pessoa em si é manipuladora, mas aqui a carta da arte, nesse contexto, como sai a espiritualidade, pode falar de manipulações energéticas que foram feitas, inclusive, para permanecer nessa situação aqui, ficando bom para esse cara manipulador e você perdendo do outro lado, tá? Mas isso aqui já foi cortado, ó. Rainha de espadas corta a manipulação energética, que é o que veio, e corta também o relacionamento, porque depois da rainha veio a sacerdotisa. Então aqui é o poder de Deus, é o poder maior, é o que eu falei, é um livramento. Vamos ver em que circunstâncias acontece este livramento na vida dos capricornianos. Vou perguntar pro tarô. Em que âmbito, em que circunstância acontece esse livramento na vida dos capricornianos? Ó, alguma coisa vai ser desmascarada. A carta da futilidade, ela fala sobre a pessoa dar um tiro no pé. Então, é aquela coisa que a gente fala da máscara cair. De alguma maneira, ele vai acabar criando provas contra si, né? E aí vem a ruína. Depois, a ruína para ele e a paz para você. Claro, porque isso aqui é um livramento, tá? Então, é só para você... É como se você tivesse que dar corda nesse momento. Se você tem alguma desconfiança, por exemplo, estou sendo lesado, estou sendo roubado,
Você pode colocar câmeras ou fazer algum tipo de situação, conversar aí com um bom advogado, para que você vá cercando, né? Porque eu perguntei em que âmbito se dá essa manipulação, né? Como é que acontece isso e o desligamento disso? Parece que a pessoa vai dar um tiro no pé. E aí você vai ter provas, você vai ter a consciência, por mais que isso doa, né? Como diz o pai Chico, o preto velho que me acompanha, ele sempre fala e eu nunca esqueço. É amargo, mas é remédio, fio. Né? É aquele remédio amargo, mas que te cura. Olha, âmbito do trabalho. Interessante isso, né? Talvez você tenha conhecido alguém se aproximou aí nesse ambiente de trabalho, ou você tinha um relacionamento pessoal e você acabou misturando os negócios nesse seu relacionamento pessoal, amoroso, né? E isso aqui te prendeu, né? Ele acabou te cercando, te prendendo por esse lado dos negócios, ou prometendo algo que ele ia fazer, e você tem que, nesse momento aqui que a casa cair, né? Que é a máscara cair, você tem que ter prudência, porque existem coisas que podem envolver o seu trabalho, tá? O seu trabalho, o seu negócio, para que você perca o mínimo, né? Você já perdeu tempo demais nessa situação, mas ele não pode, de alguma maneira, te prejudicar ainda mais, tá? A prudência é para que você fique atenta com relação a documentos, assinaturas. A gente está falando aqui de pessoas que são capazes de prender o outro exercendo a violência patrimonial, tá? Infelizmente, isso é uma realidade que acontece em todas as classes sociais, né? Tivemos exemplos aí na televisão, é algo que acontece com certa frequência, só não tinha nome, mas agora tem. Olha, para alguns, eu tô vendo assim que você teve um convívio com essa pessoa, pode ter tido filhos, inclusive. Pode ser um marido, pode ser uma esposa. Essa questão acaba pesando, né? Como se você tivesse arrastado esse relacionamento. Este fato acabou interferindo nas suas decisões, mas agora ninguém te segura. Né? De novo, a volúpia já tinha vindo aqui o empoderamento que você tem no seu inconsciente, né? Você resgatando o seu poder aqui com a Imperatriz. Agora sai a volúpia, que é a certeza de que você retoma as rédeas, você toma para si aquilo que é seu. Né? Não tem que ter medo de lutar. Tá com medo, vai com medo mesmo. Tá? Do jeito que tá, não dá para ficar. Você precisa ressignificar essa história aqui, Capricórnio. Vou tirar as cartas que já deram recado. Vamos dar mais recados agora nesse momento para Capricórnio. O que espera esse outro lado? Ó, esse cara, o outro lado aqui, ele vai fazer de tudo para voltar. Ele vai tentar cavar uma trégua, uma reconciliação. Mas se você não tomar cuidado, se você não fizer aquilo que você precisa fazer com a ajuda da espiritualidade, você pode cair nessa cilada, tá? Você precisa ter um pulso firme aqui. Não dá para acreditar que vai mudar, tá bom? Esse outro lado, ele aposta completamente na reconciliação e na reabertura. O que esperar de você, Capricórnio? Que bom. Você está vendo esse homem ficando no passado, tá? Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro que não tem um poder de luta. Ele fica aqui na defensiva, fica distante olhando para um obstáculo. Então, você já tem o empoderamento necessário para deixar ele no devido lugar, que é o passado. Você está num momento de transição, que é o Eon, que é um portal. Essa carta fala de uma nova era, para você recuperar o seu lugar ao sol, tá? Para a felicidade de volta na sua vida. Não existe nada de negativo no sol, né? É você buscar o seu lugar ao sol, você buscar retomar o seu lugar de poder.
o seu lugar de protagonismo, tá? Não ficar num papel secundário, como você se apagou nesse relacionamento que foi tão difícil e que envolve o lado material, financeiro, pode envolver família, filhos aí, né? Mas aqui você consegue encerrar com o sol, é algo muito positivo. Então tenha força, conte com a ajuda da espiritualidade e saiba ler todos os sinais sem ignorar mais a sua intuição, porque só chegou nesse ponto porque você ignorou muito a sua intuição durante todo esse tempo, né? E a sacerdotisa teve que vir aqui mostrar para você, tirar a venda dos seus olhos para que você reconhecesse aquilo que não serve mais, as pessoas aí que são atrasos na sua vida. Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.